Deixa eu ver se está ao vivo, para a gente fazer o teste, né? Aqui está dizendo com 15, live em 17 segundos. É bom a gente testar também. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece a gente, para a gente começar. Bom, já estamos ao vivo, né? Deixa eu dar um tempinho para o pessoal chegar, para a gente começar, né? Sim. Interessante. Deixa eu só ver aqui, 2 pessoas já participando. Para mim, por exemplo, não aparece a entrada de pessoas. Eu não sei se quando forem fazer perguntas, aparece para a gente, para mim e para a Cidoval. Não, só se vocês estivessem acompanhando também pelo Facebook. Ah, tá. Entendeu? Para mim, por exemplo, não aparece a entrada de pessoas. Está com delay. Se quando forem fazer perguntas, aparece para a gente, para mim e para a Cidoval. Não, só se vocês estivessem acompanhando também pelo Facebook. Ah, tá. Entendeu? Para mim, por exemplo, não aparece a entrada de pessoas. Está com delay. Tá com delay, exatamente. Deixa eu ver aqui. Quando forem fazer perguntas. Pronto. Sérgio já está acompanhando, né? Estou vendo aqui. Sérgio Simplício. Deixa eu ver quem mais. Vou mandar para você, André, o link, aí você... Eu estou vendo, eu acabo de ver o comentário de Sérgio. Isso. E aproveito para agradecer, ele está desejando os parabéns ao início da Flibo e bons trabalhos para a gente. Que bom. Então, seja bem-vindo, tá bom? Então, a gente... vamos dar início, né? Algumas pessoas estão acompanhando, né? E estão compartilhando também em suas redes sociais. Então, se você puder convidar mais alguém para assistir, é interessante porque nós vamos dar início, né, à nossa edição da Flibo Virtual, que acontece de 28 a 30 de agosto, né, portanto, iniciando hoje e encerrando a programação no próximo domingo, tá, às 19 horas. Então, para a gente é um prazer e, de certa forma, é um desafio. Começamos também com frio na barriga, né? Porque, para nós, é um formato novo, estamos nos adequando e nos adaptando também a esse formato de evento virtual e nos reinventando, né, nesse contexto de pandemia. Uma programação vasta, nós vamos celebrar o centenário de nascimento de Lourdes Ramalho, que foi uma das homenageadas da Flibo na terceira edição. Vamos celebrar também os 70 anos de vida de Braulio Tavares, né, numa mesa redonda.
E também, para não fugirmos ao formato da Flibo, nós vamos ter também minicursos, né? Os minicursos, eles estão acontecendo no Google Meet, tá certo? E era preciso fazer uma inscrição prévia para nossa surpresa, nós estamos contando com participantes de todos os lugares, né? Então, essa Flibo virtual, ela tem essa novidade também de alcançar, né, pessoas que estão distantes, né? Nós temos hoje aqui no nosso conversatório consciente a presença da professora doutora, né, Andréa Carla de Azevedo, que está em Portugal, né? Então, para nós é um prazer, Andréa, que sempre acompanha a Flibo, está sempre presente na nossa programação, com minicursos, e dessa vez também não poderia ficar de fora, né, André? Desse formato virtual. Então, para vocês, nós vamos iniciar, vou apresentar os nossos convidados para esse conversatório consciência, agora às 15 horas, né, dando início à nossa programação oficial, tá certo? Então, quem puder, gente, compartilha, convida os amigos para participar. Esse bate-papo ele vai ficar disponível, tá, nas nossas redes sociais, hoje no Facebook, depois nós vamos disponibilizar no YouTube, e para nós é uma honra, mais uma vez, dando as boas-vindas a Andréa Carla Azevedo e ao professor Dr. Sidoval Moraes. Então, gostaria de apresentá-los. O nosso tema de hoje é a cruel pedagogia do vírus e suas repercussões nas políticas de desenvolvimento do semiárido. Palestrante Andréa Carla de Azevedo, doutora em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, doutora em Governação, Conhecimento e Inovação pela Universidade de Coimbra, Portugal, e doutoranda, né, Andréa? No Centro de Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Também conosco o professor Sidoval Moraes de Souza, doutor em Geociências pela Unicamp e professor da UFPB, escritor e um dos organizadores da trilogia Celso Furtado, Esperança Militante. O professor Sidoval ainda é pró-reitor adjunto de pós-graduação em pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba. Então, sejam bem-vindos. Deixo vocês agora com a Andréa Carla Azevedo. Então, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Europa. Eu vejo que minha amiga Isabelle está acompanhando lá da Alemanha. Outros amigos nos acompanham, como Sérgio Simplício, Ricardo Padilha, José Hilton, a professora Rosilene Montenegro. E eu gostaria de começar essa nova fase da Feira Literária, né, nessa versão virtual. Nós estamos na 11ª edição. Eu tenho a honra de participar desde o início, né, lá quando a gente estava montando a primeira feira, e é com muita honra que eu compartilho aqui com Mirtes, uma das idealizadoras, e com Sidoval, que é amigo de uma vida inteira, foi meu orientador na minha caminhada acadêmica. E, para começar, eu queria colocar aqui, Sidoval, para a gente ir costurando nosso conversatório, alguns dados que eu acho que é importante no desenrolar das nossas falas. Primeiro, esses dados que eu trago são dados do Instituto Trata Brasil, são dados do IBGE, então, de fontes que a gente pode confiar. E hoje, nós temos no mundo 3 bilhões de pessoas, a maioria na África subsaariana, sem acesso à água potável. E nem tem acesso à água potável e nem sabão para lavar as mãos, que é uma das barreiras mais simples para conter o coronavírus, a Covid-19. E ainda dizer que no Brasil, de acordo com o Instituto Trata Brasil, 31,3 milhões de pessoas não têm água encanada. E 11,6 milhões moram em casas superlotadas. E essa informação é importante
diante desta pandemia em que a gente está vivendo, né? E 11,6 milhões de pessoas representa 5,6% da população. E muitas dessas famílias, elas vivem num local que, ao mesmo tempo, é sala, é quarto, é cozinha, então, estão todos ali no mesmo ambiente, né? A gente aqui na Europa, por exemplo, está entrando agora, próximo dia 15, Portugal, por exemplo, que hoje conta com 57.070 casos de Covid-19, vai se dar início às aulas. E já está se preparando, já tem um planejamento em andamento para as medidas de contenção. Vai haver novas restrições com relação a essa volta. E também pelo motivo de nós estarmos entrando no período de gripe sazonal. Então, houve um aumento de casos aqui na Europa, né? E para alguns países, como África, Índia, que está em terceiro lugar, fica muito complicado seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que Sidoval pode trazer, inclusive, com relação ao que fala o professor Boaventura Souza Santos, no ensaio que ele fez recentemente sobre a cruel pedagogia do vírus, né? Eu tive a felicidade do meu primeiro contato com o texto de Boaventura ter sido através de Sidoval Moraes de Souza, quando eu era aluna no mestrado em desenvolvimento regional. Posteriormente, quando fui fazer o meu doutorado na Universidade de Coimbra, convivi com Boaventura, me aproximei e hoje mantenho uma relação, digamos assim, de amizade, né? Quando encontro, tieto muito o professor. E esse ensaio é muito interessante porque, apesar de ser duro, o professor coloca o primeiro olhar, né? Ele pretende transformar depois num livro, né, mais robusto e com mais informações, né? Porque nós estamos ainda no meio da quarentena, da pandemia, né? Mas ele vai... esse ensaio tem 5 capítulos, né? Num deles em que ele vai falar sobre o sul da quarentena, que não é o sul geográfico, que são aquelas pessoas que estão à margem, né, das políticas públicas, pessoas como as do semiárido brasileiro, que têm dificuldade ao acesso à água potável, né? Pessoas na Índia que têm água muitas vezes contaminadas na Índia, na África. Mas Boaventura tem uma coisa que é extraordinária, porque ele traz sempre a esperança, né? E o 5º capítulo desse ensaio dele vai dizer justamente que o futuro, ele pode começar hoje. Então, assim, trazendo esses dados, alguns dados, assim, né, sobre essa questão do acesso à água, eu queria que Sidoval fizesse uma fala fazendo aí a costura desses dados com o que fala o professor Boaventura Souza Santos. Você está sem o áudio. Liberou. Boa tarde a todos e todas. Saúde e paz para todos e todas. Saúde e muita paz para todos e todas. Saúde e muita paz para todos e todas. Com muita alegria que eu estou aqui nesse momento, depois de uma maratona já hoje de aulas e bancas, mas estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema que me é muito caro, que me tem sido muito caro ao longo desses últimos meses. Para isso, eu quero agradecer a Mirtes pela lembrança e também parabenizá-la pela coragem de se manter firme
nesse projeto da FLIBO. Eu acompanho esse projeto desde a primeira FLIBO, eu ainda estava na direção da EduEPB. Fizemos algumas parcerias juntos, né, pela editora. Estivemos pela editora participando também das feiras de livro. A você e sua equipe, Mirtes, saúde, muita paz e mais coragem e mais resistência. Mais coragem, mais disposição para resistência. E quero agradecer também a Andréa pelos comentários e também pela lembrança de meu nome para essa conversa. Andréa é parceira de caminhada, jornada profissional desde os tempos do jornalismo e também de jornada acadêmica, né, desde que minha vida fez essa transição entre o jornalismo e a academia. E eu queria trazer para a gente conversar hoje algumas questões importantes. Na verdade, minha fala está... Eu não vou dizer que é organizada, porque as falas nunca são organizadas, elas se desorganizam no meio, mas a ideia que eu trago para conversar com vocês é de fazer primeiro uma pré-leitura, uma leitura rápida dessa crise que nós estamos vivendo, depois situar o semiárido dentro dessa crise e, por fim, falar de algumas questões que me parece importante também para pensar o semiárido, ou melhor, para pensar políticas públicas, ou repensar políticas públicas para o semiárido. Tudo isso que eu vou falar está embasado no que tem escrito mais recentemente, como você mesmo mencionou, a trilogia sobre Celso Furtado nos deu uma leitura, uma nova leitura sobre o Nordeste e sobre o país. Revisitamos muitos textos e conversamos com muitos interlocutores e construímos, com essa trilogia, uma compreensão, digamos, mais atualizada, uma compreensão atualizada do pensamento de Celso Furtado, que joga muita luz para pensar os problemas que nós temos e os desafios que nós temos aqui no Nordeste. Então, muita coisa está embasada, muita coisa do que eu vou falar, não vou citar autores, etc., mas está contemplado nisso aí, e muito mais recentemente pela leitura provocativa de Boaventura Souza Santos, que é um texto que eu recomendo a todos que vejam, que leiam, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. A Cruel Pedagogia do Vírus está disponível na internet, não é... A gente pode disponibilizar também, né, Sidovaldo? Pode, não, mas está lá, só é colocar A Cruel Pedagogia do Vírus, porque ele está em PDF, está em acesso livre. Vale a pena ler. Se o professor puder clarear um pouquinho a câmera, ou então a luz, ajustar, ficaria até melhor, porque o pessoal está falando aqui. Pronto, acho que foi... melhorou um pouquinho. Melhorou? Isso. Eu também estou escuro. Dizem que quando a gente está cansado, a gente joga um blaze e aí parece que está tudo bem. Coragem. Então, a primeira questão que eu queria colocar é o seguinte, é que nós estamos vivendo uma crise, mas não é uma crise sanitária nem uma crise de saúde pública. Para você dizer como, se nós estamos vendo as pessoas morrerem, se nós estamos assistindo as pessoas internadas, se nós estamos vendo pessoas doentes e contaminadas, como não é, e o vetor é um vírus, como é que nós não estamos numa crise sanitária? Aí eu digo, bom, ela tem uma dimensão sanitária e de saúde pública, mas ela é, sobretudo, uma crise do próprio sistema que nós estamos vivendo nele, né, e o modelo que se adotou de políticas públicas e de políticas e de cuidado com o ambiente em que a gente vive nele.
Nós somos resultados do... Quer dizer, o neoliberalismo, ele extrapola esgarça todos os limites de possibilidades de vivência, digamos, não harmoniosa com a natureza, com o ambiente, em nome de um extrativismo deslocado que produz, que ao mesmo tempo que acumula riqueza, que produz lucros estratosféricos, produz miséria na mesma proporção, produz vulnerabilidades na mesma proporção, produz o que nós estamos vendo, e que o vírus só contribuiu para evidenciar. Na verdade, se tem uma tarefa do vírus nesse processo, não foi resultar nisso, mas evidenciar, né, a desgraça que é o capitalismo selvagem, né? E acho que é preciso olhar para essa crise vendo pelo menos 5 questões. Olhar para essa crise vendo pelo menos 5 questões. A primeira é a nossa relação com a natureza. E aí, quando eu falo nossa, eu estou falando humanos, né? Desde da primeira Revolução Industrial, nós esgarçamos, já vínhamos destruindo, já vínhamos produzindo destruição, mas desde a primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII e século XIX, e todo o século XIX, nós esgarçamos, nós nos rebelamos para a natureza e dissemos: quem manda aqui, né, somos nós, e nós vamos fazer de você o que bem queremos, e você tem que nos dar o que nós queremos, e nós queremos tudo que você tem, e não vamos lhe dar nada em troca. Você que se cuide para nos dar mais, né? Então, esse modelo extrativista é um pouco isso. Então, é primeiro olhar para essa relação que nós temos com a natureza. A segunda é para a relação que nós temos entre nós mesmos, como esse modelo nos individualizou e nos diferenciou. Nos individualizou e nos diferenciou, não respeitando a diversidade, mas homogeneizando formas, né, de relações perigosíssimas, né? Nos colocando em relação de superioridade com os outros, nos colocando em relação quer dizer, aprofundando desigualdades muito fortes de gênero, de etnia, de tudo que você pode imaginar, quer dizer, de religião, de crenças. Então, de ausência de cuidado, de ausência de lembrança do outro, de ausência de humanidade. Nós nos desumanizamos ao longo desse período e nos tornamos um instrumento que o capitalismo manipula, nos leva para um canto e para outro, nos diz nos diz o que vestir, nos diz o que comer, como se comportar, como andar, o que ver, o que ler, né? Diz até o que é importante, diz até os jeitos e os trejeitos e os modos com que devemos encarar o mundo, correto, incorreto, etc. Né? Essa é uma segunda coisa. E uma terceira questão é a gente tem que olhar para a nossa forma de consumir, para o jeito que nós consumimos e como esse jeito nos revela também, e como essa forma de consumir que nós temos nessa sociedade em que vivemos nos revela, e como ele é predador. Porque nós não consumimos pela necessidade, para satisfazer necessidades. Nós consumimos para alimentar egos, para projetar status, para projetar pertença a determinados grupos. Nós não consumimos
o que precisamos. Nós consumimos o que somos induzidos a consumir pelo próprio sistema. E o lixo que produzimos, quer dizer, com essa relação de consumo, é estratosférico. Se a gente olhar, por exemplo, você produz 1 quilo de lixo por pessoa, de resíduo por pessoa por dia. Campina Grande produz quase 500 mil de toneladas de lixo por dia. Tem 400 mil habitantes. Isso sem contar o lixo industrial, da construção civil, contando o lixo humano. É impressionante. O desperdício desperdícios de toda a natureza. Quer dizer, fizeram uma conta outro dia, o que se desperdiça de comida, o que se desperdiça, daria para alimentar 1/3 da humanidade. Então, temos que olhar para essa forma de consumir, para esse jeito de consumir, e o mal que essa coisa está fazendo. Uma questão que nós temos que olhar urgentemente é para a forma como lidamos com os bens comuns. E aí onde entra a questão da água. O que são bens comuns? Eu considero bem comum uma quantidade enorme de coisas, mas, água, terra. Nesse momento vamos tratar de água, que é o que mais me apetece como pesquisador, é de quem eu estou mais junto, é o objeto com o qual tenho convivido muito. O nosso problema não é a escassez, eu tenho dito desde que comecei a trabalhar com água, e eu já dizia isso antes. Quer dizer, o nosso problema nunca foi a escassez de água. É claro que a escassez é parte do problema, mas ele não é o problema. O nosso problema sempre foi de concentração e distribuição. Nunca faltou água nas secas, para a classe média alta. Nunca faltou água para a indústria. Nunca faltou água para o comércio. Nunca faltou água para a elite econômica, para a elite política, mas falta sempre água para quem sempre falta as coisas. Tem uma população, tem um grupo que infelizmente é a maioria da população, que está sempre na linha de risco, está sempre na linha... E a forma como nós olhamos para a água é a mesma forma como nós nos comportamos em relação às outras dimensões de nossa vida. É o uso exacerbado sem pensar no outro, sem olhar para o outro. É o uso desregrado sem pensar na possibilidade de reutilização. É o uso irracional sem pensarmos como é que se diz? Que o meu excesso vai causar falta em outro lugar, noutra ponta. Nós nunca pensamos de modo integrado, de modo sistêmico. Nós nunca pensamos de forma a pensar a interconexão, a ligação entre as nossas relações e o que elas causam e o que elas impactam no ambiente. É como se eu jogasse essa vasilha aqui e não acontecesse absolutamente nada. Passava alguém, recolhia e estava tudo resolvido. Mas não é assim, as coisas são complicadas, cada ação nossa. E uma quinta coisa que a gente precisa olhar para ela, que eu chamo a atenção. Ô, Sidoval, deixa eu só endossar, antes de você ir para essa quinta coisa, um dado sobre o Nordeste do Trata Brasil, é que o Nordeste tem a maior quantidade de gente sem fornecimento de água. São mais de 11 milhões de pessoas, 37% de toda a população que não tem acesso à água. E ainda, um outro dado que eu quero trazer, com base no IBGE, é que 5,8 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa.
Quem são essas pessoas que você comentava há pouco que não têm acesso à água? Ou água encanada, ou algum tipo de água? Geralmente, pessoas que moram em periferias de grandes cidades, né? Em favelas, em áreas de invasão, em áreas rurais e no semiárido. Eu, quando desenvolvi minha pesquisa de doutorado, que você foi também, eu digo que um orientador, né? Nós tínhamos comunidades, e são áreas muito distantes, áreas rurais, em que as pessoas precisavam andar quilômetros e quilômetros para chegar a uma fonte d'água, e muitas vezes esses lugares onde eles pegavam água estavam contaminadas, seja por veneno usado na agricultura, ou por dejetos de cavalos, e dejetos humanos, e enfim. E ainda nós tínhamos também uma contradição, que era assim, algumas comunidades tinham, por exemplo, 2 programas, que foram os programas que eu estudei, o Água Doce, através dos dessalinizadores, e as cisternas, do programa 1 milhão de cisternas. E você via numa comunidade vizinha, e muitas dessas, inclusive, passava o rio, né? O Rio Paraíba passava. E muitas outras comunidades vizinhas, eles não tinham acesso a nenhum tipo de água. Não tinha acesso à água, né? Não é que fosse potável, era água de qualidade nenhuma, né? E aí você ainda falava que esse modelo de capitalismo, né? Ele se mostra esgotado, e é interessante, e você sabe melhor do que eu, que Boaventura, inclusive, chama também a atenção para essas novas alternativas da gente viver, produzir, até porque os recursos naturais não vão suportar se nós continuarmos agindo, consumindo e vivendo desse modo que nós estamos vivendo hoje. Porque eu, inicialmente, quero dar um depoimento aqui da Europa, eu achava que quando, por exemplo, o comércio voltasse a abrir, não ia haver, por exemplo, uma corrida desenfreada para os centros comerciais e para as lojas. E, infelizmente, eu assisti aqui filas e filas de pessoas indo para os centros comerciais, ávidas por comprar, ávidas por circular, e tendo comportamentos iguais ou piores do que tinha antes da pandemia. Pois é, essa é uma realidade cruel. Que a gente não, essa realidade tem uma pedagogia tão cruel quanto a pedagogia do vírus. Mas a gente ainda não aprendeu, nem as políticas, nem o fazer política aprendeu com essa pedagogia. Porque, na verdade, a pedagogia do fazer político na contemporaneidade é uma pedagogia que preza por 2 questões importantes para eles, né? Quer dizer, para justificar, de um lado, a preservação dos interesses da elite que financia, inclusive, o próprio, né, o parlamento, que se apropria dos recursos do Estado, etc. Então, a primeira preocupação dessa elite política é de garantir a preservação e a sua sobrevivência, e a segunda é garantir, de outro lado, quer dizer, com políticas minguadas, com políticas assistencialistas, paternalistas, etc., a submissão e a submissão e a anuência dos miseráveis e dessa grande leva de miseráveis que não tem muita saída a não ser implorar, pelo amor de Deus, olhe para nós e não, que não tem dignidade, né? Que acho que um terceiro elemento para fechar essa tríade, para fechar essa discussão aí dos interesses dessa política é, assim, quer dizer, criar instrumentos para mecanismos de manutenção
da submissão e eliminar e arrancar, extrair, expulsar toda e qualquer possibilidade de se falar em dignidade humana. Né? Que a dignidade passa, antes de mais nada, pela autonomização dos indivíduos. Mas eu falava aqui de uma quinta questão, quer dizer, que a gente precisava olhar, né, para um quinto elemento, né, que é a seguinte: essa não será a última crise, essa não será a última pandemia, essa não será a última epidemia. Esse sistema é pródigo em produzir pandemias. Só no século XX nós tivemos quantas epidemias, grandes epidemias? Se a gente pegar a febre espanhola, quanta febre espanhola matou aqui no Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, que é Recife, cidade portuária. Quanto não matou? O que é que nós aprendemos com a febre espanhola? Quanto a febre amarela matou, especialmente no norte? Quanto a dengue não já matou nesse país? Tanto na crise antes dos anos 90 e pós-anos 90. E a gente se esquece do cólera, que foi uma das grandes epidemias da década de 90, quer dizer, no final dos anos 80 e início dos 90. Quanto não matou do cólera? Quanto o cólera não matou? O vibrião colérico? Recentemente, nós mal acabamos de sair da microcefalia, quer dizer, da epidemia de dengue, zika e chikungunya, e, sobretudo, da microcefalia provocada por associação com o vírus zika. Qual será a próxima? A próxima já está a caminho, talvez a gente já esteja vivendo, já esteja experimentando, e toda aqui para frente a nossa vida não terá sossego, não terá paz, não terá tranquilidade. Nossas vidas mudarão de forma tão absurda e abrupta que provavelmente a nossa capacidade de resiliência e de adaptação não dará conta, mas não dará conta porque nós mesmos criamos nós mesmos construímos o que nós pensávamos que era a nossa fortaleza, que era acumular, produzir segurança material, construiu a nossa própria fragilidade, a nossa desgraça, que é a crise que nós estamos enfrentando, que essa crise é de natureza socioambiental. Então, nós estamos vivendo um momento terrível, e eu não vejo, olhando para esse momento, eu não vejo... eu não gosto de falar de não esperança, mas dentro desse modelo, a continuar com esse modelo, eu vejo poucas perspectivas ou quase nenhuma perspectiva. Então, assim, é claro que eu não tracei um painel, né, coerente, está um painel meio sobressaltado, está fragmentado, mas é um pouco essas questões que marcam a conjuntura que nós estamos vivendo nela, uma conjuntura com quase 120 mil mortes, né, com mais de 1.000 mortes todos os dias, o 100% do Brasil, os 100% dos municípios brasileiros, e especialmente aqui no semiárido, 100% dos municípios do semiárido com casos registrados de Covid. E qual é a cara desse semiárido, né? Esse semiárido tem quase 95% das cidades com menos de 30 mil habitantes. E são cidades com problemas bem parecidos. São cidades com pouca diversidade de funções urbanas e quase todas dependentes de um centro maior, né? Todas elas apresentam baixos indicadores socioambientais e, sobretudo, apresentam uma precária infraestrutura. O que é que eu chamo de baixos indicadores socioambientais? Baixo IDH, a Andrea falou ainda há pouco de
ausência de saneamento, ausência de distribuição de água, coleta seletiva precária, condições de moradias precárias, como é que eu posso dizer, ausência de atividades produtivas que gerem uma certa segurança financeira, alimentar, né? Alimentar, etc. Insegurança alimentar, sem falar nos baixos indicadores relacionados à educação, como é que se diz? Ao IDH, etc. Então, baixos indicadores socioambientais, uma precária infraestrutura, o prefeito calça a rua principal da cidade, a pessoa calça, ou agora a moda é botar asfalto, as pessoas que entram na cidade, que cidade bonita, tal, pinta as casas do centro e a periferia, e logo por trás das casas dos centros, as moscas, os mosquitos, os insetos fazem a festa no lixo que não são coletados, né? Todos eles, quase sem exceção, vivem da intermitência, ou experimentam a intermitência no fornecimento de água, na distribuição da água, são abastecidos por carros-pipas. No outro dia, nós apresentamos uma fala, eu e André, em que mostramos e que provamos também que existem pelo menos 5 subsistemas de distribuição de águas, né, aqui no semiárido, que passam desde, quer dizer, tem um sistema oficial que, digamos, da Paraíba e a Cajepa, mas tem o sistema do carro-pipa do que é fornecido pelo governo federal, o carro-pipa que tem uma qualidade X da água, o carro-pipa que é do Estado, do governo do Estado, que tem outra qualidade da água, o carro-pipa da prefeitura que se desconfia da qualidade da água, o carro que vende água na cidade, a venda de... os sistemas que vêm dos poços artesianos, em outras palavras, isso caracteriza aquilo que a gente chama, e foi chamado muito corretamente por André, de insegurança hídrica. Temos um baixíssimo índice de inversão, de investimentos em saneamento básico. Pra você ter uma ideia, a média por cidade aqui no Cariri era de R$ 3.000 ano, até o ano passado. E, sobretudo, uma alta incidência de doenças emergentes e crônicas. Tem doenças emergentes, sim, agora tem o corona, uma doença, quer dizer, um vírus emergente, mas a dengue é reemergente, a febre amarela em outras regiões é reemergente, a quantidade de doenças crônicas que nós temos e das pessoas que morrem por doenças crônicas não é brincadeira aqui no semiárido. Aqui, voltando só um pouco para o ensaio de Boaventura, inclusive, ele cita, né, Sidoval, a Vila 21 na Argentina, que só tem uma torneira para todo o pessoal que fica nessa vila, e que os casos de dengue, eles estão eclodindo lá também. Eu lembro que em 2015, quando eu voltei a uma das comunidades que fez parte da minha pesquisa, que era Aroeiras, inclusive Sérgio Simplício me acompanhou, nós ficamos assim, nessa comunidade chamada Cachoeira Grande. Quando eu cheguei lá, todas as pessoas estavam com dengue. Eu fiquei super assustada, porque essas pessoas que não estavam tendo acesso à água, e olha que eles são, de certa forma, privilegiados por terem o programa Água Doce lá. Essas pessoas armazenavam água em casa, o armazenamento não era feito de forma adequada, muitas vezes a água que saía, vamos dizer assim, boa, do dessalinizador, era colocado em vasilhames em que tinham sido utilizados para venenos, para usar na agricultura,
e ali a água já contaminava. E eu fiquei super assustada com essa comunidade, com todos doentes. Então, a gente percebeu durante a pesquisa, e Sidoval teve acesso porque ela acompanhou toda a minha pesquisa, que nessas comunidades, na zona rural, onde não se tinha acesso à água, e quando se tinha, porque quando chegava um carro-pipa desses, né, que também não eram todas as comunidades que recebiam, né, grande parte das pessoas não recebiam, essas pessoas, elas pegavam qualquer depósito que elas tinham para armazenar água, porque elas não sabiam quando seria o próximo carro-pipa passar. Então, isso aí mostra, e acho que evidencia também, como nessa pandemia, né, a fragilidade dessas pessoas. Então, é preciso, sim, e Sidoval trazia isso, criar alternativas de políticas públicas para o semiárido. É preciso, sim, ter uma gestão eficiente, eficaz, que consiga chegar nessas populações que não têm o privilégio da água encanada. É preciso resolver esse problema. E eu trago ainda uma pergunta que Boaventura faz, que quando as pessoas, no primeiro momento, ficaram trancadas em casa, a NASA fez uma fotografia em que o mundo parecia menos poluído. E aí Boaventura faz a seguinte pergunta: será que é preciso matar a raça humana porque nós não temos políticas capazes de resolver esta situação? Né? Fora que eu apesar de não estar aqui, mas está sim, trazer uma outra coisa que ele expõe nesse estudo, que é a briga entre os Estados Unidos e a China, que coloca a gente aí, né, num saco, como se nós não fôssemos nada, e que os Estados Unidos questiona, bom, se a China não foi capaz de detectar essa doença, então como acreditar na tecnologia, né? Porque os Estados Unidos, eles começam a questionar isso por conta da briga entre eles dois e mostra mais uma vez a economia como se fosse mais importante do que as vidas humanas. Aqui, por exemplo, em Portugal, o primeiro-ministro já disse que nesse segundo momento, se houvesse a segunda vaga que está prevista para outubro, né, com a chegada desse período da gripe sazonal, as restrições não poderão ser como no primeiro momento. Então, o comércio vai continuar funcionando e outras medidas vão serem tomadas, que ainda não foram colocadas, não foram expostas, mas com certeza não haverá restrições como as que aconteceram no primeiro momento. É isso sim. As perguntas são, retomando Boaventura, é um tempo de perguntas fortes e de respostas fracas. Né? É um tempo de perguntas muito... Eu estava ouvindo vocês falando, só uma pergunta que me deixou curiosa aqui, que eu venho acompanhando algumas lives de Andréa, e ela sempre nos traz um panorama do que acontece em Portugal, né? E eu queria que vocês, assim, falassem um pouco qual é a perspectiva de vocês em relação ao Brasil. Nesse contexto aí pandêmico, né, em relação à nossa realidade, se nós trouxermos também o debate para a questão da crise hídrica, nós passamos por uma recentemente, né? Eu acho que muita gente aqui que está assistindo a live sabe que aqui em Boqueirão nós temos o segundo maior açude da Paraíba, né? Abastecendo aí mais de 19 cidades em todo o entorno, inclusive Campina Grande, né? Nós estamos também tendo que, de certa forma, acalmar os ânimos da população, porque o açude está cheio, mas as pessoas estão, em meio a uma pandemia, né, lotando as margens do açude, as pessoas, né, para fazer festinhas. E isso, de certa forma, nos deixa, enquanto cidadãos, moradores aqui da cidade, nos deixam, de certa forma, preocupados. Né? E aí eu jogo para vocês aí essa pergunta.
qual é a perspectiva de vocês em relação ao cenário no Brasil? Eu ia chegar, quer dizer, estou caminhando aí para o terceiro momento da minha fala, que caracterizei, quer dizer, fiz uma caracterização breve também do semiárido, mas eu não vejo muita saída dentro desse modelo. Não vejo muita saída dentro desse modelo. Mas eu vejo que algumas questões nós precisamos rever. E aí, rever tanto no plano individual, e aí é uma questão que nós temos que olhar para a gente, quer dizer, para os nossos... Não dá para pensar também a sociedade sem olhar para o indivíduo, e não dá para pensar o indivíduo sem olhar para a sociedade. Né? É uma questão, uma relação dialética. E questões que são de natureza, né, das políticas públicas, dos governos. Então, a primeira questão quer dizer, é que a gente... Que se a gente não aprendeu, mas o vírus tentou nos... Quer dizer, o vírus tentou. A pedagogia do vírus ficou caracterizada, como eu disse no início, pela pedagogia da dor, pela tragédia, pela pedagogia de uma extrema crueldade para nos fazer ver algumas coisas, olhar para algumas coisas. Eu pedi quando eu comecei minha fala, eu chamei a atenção para olhar para 5 questões que eu considerava importantes para a gente pensar sobre e olhar para. Mas eu acho que é o seguinte, tem um conjuntinho de questões que dá para a gente fazer uma agenda. A primeira questão é que não dá para sair dessa epidemia sem que a gente se preocupe mais, sem que a gente olhe mais para os outros. Inclusive para os nossos, né? Que a gente cuide mais dos outros. E não dá para sair sem que a gente olhe mais para o ambiente em que a gente está inserido. Então, não dá para pensar, sair dessa epidemia sem aprofundar a nossa relação de cuidado com o outro e com a casa comum, com a nossa casa comum. Não dá de forma alguma. Não dá para sair dessa epidemia, e aí, para nós e para os sistemas, e para as estruturas políticas, sem estabelecer pactos de cooperação, sem restabelecer processos cooperativos, porque os problemas se tornaram muito parecidos, mas os recursos são muito escassos para resolver problemas individualizados. Então, terá que, de qualquer jeito, estabelecer instituições e se pactuar projetos que priorizem aquilo que nós chamamos hoje da tríade herança da pandemia, né? Qual é essa tríade herança? A infraestrutura, quer dizer, o vírus mostrou que a nossa infraestrutura é extremamente precarizada, então o Estado tem que fazer inversões nesse processo. Não há como desconhecer os nossos problemas de saneamento, de água, de esgoto, de tratamento de lixo, de coleta. Não há como fazer. Então, tem que se fazer fortemente investimento nisso. Segundo elemento da tríade, quer dizer, segundo ponto, o trabalho foi uma das coisas que mais sofreram, um dos elementos que mais sofreram mudanças, alterações, e o desemprego hoje é um dos grandes problemas, que se já era antes da pandemia, se tornou mais grave ainda depois da pandemia. Então, e nós não vamos conseguir gerar emprego sem esperando que a iniciativa privada tire dinheiro de não sei de onde para trazer indústria para Campina, esperando por indústria para Campina Grande, esperando por indústria para Boqueirão, para Cariri, para não sei o quê. Nós não vamos ter mais esse tipo de coisa. Então, o Estado vai ter que desembolsar e o emprego vai vir desses investimentos, a primeira fase desses investimentos em infraestrutura.
a dinâmica vai ter que partir de uma injeção do Estado. E o terceiro elemento dessa tríade que está sendo colocado é quais serão as novas empresas? Quais serão os novos negócios que vão movimentar, digamos, a economia? A gente já viu que uma coisa ganha. Dificilmente, por exemplo, você vai ter o setor de alimentação como você teve antes. O delivery ganhou para todo. Quer dizer, o sistema delivery mobilizou-se de forma tal, quer dizer, modificou de forma tal que nós. Então, o setor de alimentação, por exemplo, como é que vai se comportar? Compras online, que aumentaram consideravelmente. Aqui no início da pandemia, mais ou menos em abril, houve até um congestionamento em que a internet, as internets mais fortes, entraram quase que em colapso, não só porque as pessoas estavam comprando online comida, vestuário, que continuaram comprando, que eu achava que não compraria, mas também utilizando a internet para trabalhar, né? O teletrabalho, né, que apareceu aí fortemente, as reuniões, os eventos, sendo aí nesse novo universo, né? Que essa era uma mudança também que já vinha acontecendo, né? Ela só foi acelerada, né? Adiantada com a pandemia, né? Então, a gente vai ter que enxergar nesse processo, e aí Celso Furtado, a gente vai ter que olhar para Celso Furtado de novo. Para a inventividade, quer dizer, vai ter que se apelar para a inventividade, para a criatividade, para a reinvenção, para se enxergar a oportunidade nesse processo de crise. Por exemplo, nós, autores, escritores, como é que nos viramos nesse processo? Academia. Promotora como serão nossas feiras daqui para frente? Vocês já definiram uma metodologia para começar, quer dizer, a gente tem que começar a explorar esse espírito. Obviamente que isso aqui vai ser saturado, a net, essas coisas, satura daqui a pouco, elas têm uma facilidade de saturar mais, mas também, por outro lado, nós temos que desenvolver uma expertise de nos antecipar à saturação. Acho que uma outra questão, eu vou parando por aqui, nós precisamos valorizar, do ponto de vista individual, acho que essa epidemia nos chamou a atenção para a valorização de alguns momentos que a gente perdeu, momentos especiais, momentos de cuidados. Abraços, encontros. Outro dia eu vi uma foto que postaram no Face, a André até chegou a comentar, que era um pastel que tinha, uma pastelaria que tinha ali na Clementino Procópio. Na Praça Clementino Procópio. E a gente, às vezes, dividia moedas, para comprar um pastel, dividia um pastel pelo meio, mas era um momento. O café lá na Praça da Bandeira. Quer dizer, vai ser, não é que a gente está olhando para isso com saudades ou com retrotopia, tempo bom era aquele, não. Mas a gente precisa valorizar e revalorizar e criar e recriar esses momentos. Eu vi coisas muito bonitas nessa pandemia, feitas, inclusive, utilizando essa ferramenta. Eu vi aniversários, eu vi... gravações, eu vi coisas fantásticas. Não estou dizendo que eu quero que isso continue. Eu quero tocar, eu quero pegar, eu quero sentir, eu quero abraçar. Mas eu quero dizer que a gente vai ter que olhar para essas coisas. Nós vamos ter que olhar para a saúde como a gente nunca olhou antes. Para a saúde, para a higiene pessoal, como a gente nunca... Os nossos cuidados não serão... A gente nunca mais vai entrar em casa sem pegar álcool, sem correr para pegar um pedaço de sabão numa pia, né? Então, agora, isso eu estou falando do ponto de vista assim, muito pequeno, mas que tem repercussões. Do ponto de vista da governança,
né, que aí é uma questão mais estrutural, também nós vamos ter que rever e reinventar a política na sua forma mais radical. E a forma mais radical será repolitizar o termo política. Dar um choque semântico, fazer um choque semântico no termo político, no termo política. Nós precisamos voltar à origem, talvez até a Aristóteles, para encontrar lá em Aristóteles, ou encontrar lá na política de Aristóteles, o verdadeiro significado da política. Então, dar um choque semântico no termo política e incluir entre os seus significados, ou reincluir entre os seus significados, o termo cuidado, a palavra cuidado. E aí, cuidado com a gente, com o outro, com o ambiente, etc. É um tempo... às vezes eu digo que não tenho muita esperança, mas aí quando eu começo a falar, vai chegando, vai me alimentando, vou mudando de opinião também. Mas é um pouco isso. Eu não tenho muita profecia para... Pai Lavodic não está muito inspirado do ponto de vista das profecias ultimamente. Então, eu fico por aqui e agradeço muito vocês terem me escutado. Mirtes, nós chegamos a 1 hora, eu não sei como é que você vai administrar, você tinha dito que seria 1 hora, então a gente fica à sua disposição, agradece o momento, mas eu gostaria, Sidoval, de dar uma resposta a Sérgio. Eu queria que você, do ponto de vista da academia desse, que ele pergunta assim: eu gostaria de saber, se possível, como é que a academia poderia ajudar mais na conscientização da população e como lidar com o capital empresarial sendo tão cruel com a vida de milhões de pessoas. E antes de você responder, só dizer que você falou aí com relação ao emprego, né? Aqui se fala em 4 pandemias. A primeira, a pandemia da Covid-19, primeira fase. A segunda, a pandemia do desemprego. A terceira, a nova vaga, né, que eles chamam, esse novo surto, com a volta da circulação das pessoas, abertura de comércio e todo o ambiente social. E uma quarta pandemia, que é a de saúde mental, né? E a gente já tem presenciado aqui, por exemplo, eu falo daqui porque eu estou vivenciando esse momento aqui, eu acho importante até para a gente fazer o contraponto com o Brasil, a quantidade de jovens tomando psicotrópicos e ansiolíticos, jovens de 16, de 15 anos, e a quantidade de pessoas que estão pedindo auxílio nessa área mental. Então, aqui na Europa se fala sobre essas 4 pandemias. O número de desemprego é muito grande. As escolas e as instituições aqui em Portugal se juntaram e eles fazem a distribuição da comida que antes era dada só ao aluno para a família inteira. Então, a cada 2 dias ou 3 da semana, o pai vai à escola pegar essa alimentação para a família, porque perderam completamente a renda. Então, eu queria que você respondesse aí essa questão de Sérgio. O que é que você acha que se a academia pode ajudar? E eu ainda diria, eu acho que no caso do semiárido, nós temos pesquisadores fantásticos. Nós temos instituições muito boas. Nós temos universidades muito boas. Você não acha que está faltando, sei lá, uma conexão mais forte dessas instituições e resultado dessas pesquisas, no caso nosso aí do semiárido, que retorne para o semiárido e que impacte de forma mais positiva? Porque é o seguinte, conhecimento nós temos muito. Eu acho que o que falta... Não sei se estou enganada e gostaria de saber sua opinião. Se não falta essa costura
e formas da gente voltar, fazer com que nossas pesquisas, de fato, sejam articuladas pelos governantes, né? Eu sei que não é tão simples assim, né? Na teoria, da teoria para a prática existe uma distância, mas tentarmos fazer com que essas pesquisas voltem para o povo do semiárido e, de fato, transforme a vida daquelas pessoas de um jeito em que haja a participação da sociedade, que haja a participação da academia e haja a participação do governo. Eu acho que você acabou respondendo a pergunta e com bastante propriedade. Essa semana eu tive um debate com o pessoal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu, Luciano, Ivo, e a gente discutia exatamente qual é o papel, que papel cumpre a universidade nesse processo, né, no processo de desenvolvimento regional. Na verdade, o debate era um pouco isso. E eu dizia lá duas coisinhas bem básicas. Eu acho que nós vivemos, que a universidade ela tem nessa pandemia, quem mais contribuiu para... Aqui na Paraíba mesmo, por exemplo, a UEPB foi fantástica, teve uma participação desde a primeira hora, assumiu um protagonismo desde a primeira hora, no que ela podia fazer, por exemplo. Se o primeiro momento pegou todo mundo desarticulado ou tentando organizar as coisas, a UEPB botou sua farmácia escola para produzir álcool em gel e foi quem segurou os hospitais de Campina Grande e, inclusive, mandou para João Pessoa em álcool gel, porque faltou nas farmácias ou faltou nas compras. Depois, engrenou produção de máscaras, engrenou... O NUTES, né, produziu também máscaras, né, que foram usadas. E assim, depois o NUTES entra com tecnologias e com não sei as coisas. A UFPB teve outra participação grande em termos né, para fazer testes e etc. Então, as universidades, elas deram uma participação... tiveram uma participação muito importante nesse processo. O que me parece é que tem dois problemas que as universidades ainda não conseguiram superar. E eu vou usar Boaventura de novo, Boaventura Souza Santos de novo nesse processo. Boaventura Souza Santos fala, quando ele estuda o que ele chama de epistemologias do Sul, ele diz que o conhecimento, que a nossa ciência, a ciência moderna, ela é uma ciência fora de lugar. Por que ele diz que é uma ciência fora de lugar? É que ela não está conectada com a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, como ela não está conectada, ela acaba, às vezes, suprimindo os outros saberes, ocultando os outros saberes, tirando a possibilidade de diálogo, retirando a possibilidade de diálogo de saberes e estabelecendo agendas que não são agendas reais, são agendas presumidas. Então, enquanto nós estivermos presumindo que a comunidade se interessa pelo que eu pesquiso, ou pelo que eu estudo, pelo que eu faço, então eu vou estar produzindo, eu vou estar estimulando essa universidade que eu chamo fora de lugar. Essa universidade fora de lugar. E a segunda questão enquanto estivermos preocupados demasiadamente com formação em sala de aula, a vida não acontece mais nas salas de aula. Enquanto nós estivermos preocupados demasiadamente em botar aluno em sala de aula, em fazer com que o aluno esteja presentifique sua vida, quer dizer, estivermos preocupados com lista de chamada, preocupado em controlar a vida do aluno e não com a atualização dos nossos conhecimentos, das nossas leituras, e não com a imersão nossa na vida. Até parece que quando a gente chega em sala de aula, a gente se distancia da vida. É como se a gente parece que chega em sala de aula outra pessoa, de outro mundo, participante de outro mundo. É como se fosse um ET.
Então, enquanto tivermos esses dois problemas, uma universidade fora de lugar, que presume o interesse e não capta, e enquanto tivermos uma universidade que se preocupa demasiadamente com a sala de aula e não com a vida, nós vamos continuar distante dos problemas e impactando muito pouco na vida das pessoas e produzindo muito pouco impacto na vida das pessoas. Essa é a minha leitura. Andréa? Não, concordo plenamente com o Sidoval, e eu acho, eu sempre, nas aulas, questionava, nós temos muitas perguntas e continuamos tendo muitas perguntas, mas eu acho que a academia tem sim que fazer perguntas, mas tem sim também que romper os muros, se juntar e dar respostas. Nós precisamos fazer com que as nossas pesquisas, elas cheguem àquelas pessoas menos assistidas, para que essas pesquisas, elas possam, de fato, transformar. E nós temos institutos capazes, nós temos pesquisadores capazes. Eu acho que falta uma amálgama aí, falta uma costura em que esses gestores não só escutem a academia, mas que possa também colocar em prática resultados de pesquisas importantes. Porque nós temos, por exemplo, na Paraíba, o Instituto Nacional do Semiárido, que eu acho que pode fazer um papel importante nesta articulação, em que a gente possa trazer para dentro do Instituto essas parcerias e a gente possa levar ao semiárido políticas transformadoras. Nós estamos com uma nova diretora, Mônica Tejo, que é aberta ao diálogo. Eu acho que Mônica tem um papel importantíssimo de fazer com que o Instituto se faça ouvir junto aos governadores do semiárido, né? E que faça com que esses governadores vejam o resultado das pesquisas produzidas por nossos estudiosos, e aí se elaborem pesquisas com a participação popular. É importantíssimo. E aí, puxando mais uma vez Boaventura Souza Santo, fala desses saberes populares que precisam dialogar com os saberes científicos e juntos construir uma política pública transformadora, não apenas políticas públicas emergenciais. E eu acho que nós estamos com todos os instrumentos capazes de trazer essas transformações, de proporcionar, de sinalizar essas políticas para transformar o semiárido. Eu sou muito esperançosa nesse sentido, eu quero contribuir com isso, não é à toa que eu escolhi, desde o primeiro momento, como sertaneja que sou, a questão da água, para, de certa forma, colocá-la na agenda, onde quer que eu esteja. E com essas palavras, Mirtes, eu quero encerrar minha participação, agradecer a você e dizer que estarei sempre à disposição, não só para participar de debates dentro da feira literária, mas para participar de eventos que possam contribuir com essa discussão da gestão e governança de políticas públicas, principalmente as políticas relacionadas às questões hídricas, e da nossa contribuição, né? Uma vez que nós estudamos, pagos pelo Estado, é hora da gente contribuir e tentar transformar a vida de quem está no semiárido brasileiro. Muito obrigada.
Bom, em nome de toda a comissão da FLIBO, eu agradeço e fico bastante feliz pela interação das pessoas. Vou aqui agradecer a Sérgio por ter nos acompanhado. Sérgio Simplício também é um colaborador da FLIBO. Esse ano não pôde estar conosco, mas é um companheiro, um parceiro que sempre vem, inclusive com a Andrea, né, participando da FLIBO e trazendo sempre esse debate, né, da conscientização e dos cuidados, né, com os recursos hídricos. Então, a gente sempre, além da FLIBO ser um festival literário, um festival cultural, ela tem esse comprometimento com a sociedade, né, no que diz respeito às questões sociais, às questões do meio ambiente. Então, a gente sempre trabalha nessa parceria, né, trabalhando dentro do contexto escolar, levando também minicursos, palestras para as escolas, para que nós, através das nossas ações, a gente consiga atingir também o público escolar. Não apenas alunos, mas também os professores, né? E aí eu agradeço a parceria de sempre, né? Sérgio está aqui, Ricardo Padilha, José Hilton, que também é professor, Isabelle, Carlos Silva, deixa eu ver quem mais, Fred Fevereiro, que esteve conosco em outras edições da Flip. Fred, um prazer revê-lo. Um abraço grande, Fred. No meio virtual, Carlos Silva, Jonieri Ribeiro, que também está na programação, é escritor. Deixa eu ver quem mais. Rosana Leão, também companheira. Maxwell, também companheiro, escritor aqui da cidade. Jaqueline Araújo, que é pesquisadora do INSA, também está aqui. Isso, acho que você está acompanhando aí também, né, as pessoas que estão. Jaqueline Araújo Oliveira, né? Deixa eu ver quem mais. Professor José Iolan Nils também acompanhando, enfim. Então, agradecer a todos vocês. Lembrando, né, que a FLIBO ela vai até domingo, daqui a pouquinho às 17 horas, né? Só para encerrar, vou convidar vocês para às 17 horas participar também de uma live bate-papo Criando Narradores para Novos Tempos, com 2 escritores, Débora Ferraz e Bruno Ribeiro, e mediação do professor Kleber Brito, aqui da cidade do Boqueirão, né? Logo mais à noite, às 20 horas, nós temos a abertura oficial com o tema, mas afinal, para que serve uma festa literária? Com os convidados, representantes dos principais festivais literários da Paraíba, Áurea Raira, da Flibarra, Yasmin Mendes, da Flic, Rosana Leão, da Flima, Tiago Monteiro, da Flipocinhos e Wander Chirucaia, da Flifogo. Então é isso, gente. A nossa programação ela está bastante recheada. Nós vamos falar de tudo um pouco e fica o convite para que vocês nos acompanhem de hoje até domingo, tá certo? Então, um forte abraço. Mais uma vez agradeço a Andrea, agradeço ao professor Paulo, né? Andrea, me desculpa, eu não me referi a você, doutora Andrea, agora, né? Mas você, eu considero uma amiga e irmã, uma pessoa que sempre nos apoia, que mesmo distante, fez questão de participar da FLIBO e divulgar também esse nosso trabalho, tá certo? Então, fica aqui o meu fraterno abraço de agradecimento a você e também ao professor Sidoval. E se Deus quiser, em 2021, né, vamos estar num modelo talvez presencial, mas também adotando o modelo virtual, que eu acho que é a nova tendência, né? Como assim bem explicou o professor Sidoval. Então, gente, obrigado a todos que nos acompanharam. A live vai ficar no Facebook e depois nós vamos disponibilizar também no nosso canal do YouTube. Tá? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Saúde e paz. Saúde e paz. Amém.